Bom, temos já 29 deputados que já se inscreveram e agora vou convidar o senhor deputado Sigalon para começar a intervir. Muito obrigado, senhor presidente substituto, senhor secretário, senhores dirigentes, caros colegas, muito boa tarde. Hoje é com grande satisfação que eu aqui vou começar a abordar uma questão com o senhor secretário. É sobre a qualidade da medicina em Macau. O senhor secretário tem vindo a promover as políticas no sentido de melhorar a qualidade da medicina de Macau. E também conseguiu vários certificados internacionais. Falando francamente, nós temos feito um trabalho. No entanto, o diabo muitas vezes aparece nos pormenores. Isto é, eu gostava de partilhar alguns aspectos, algumas historietas com o senhor secretário que foram vivências da população. Nós investimos muito no setor de medicina, mas só que por que a população sentiu-se mal? É assim, alguns amigos foram aos centros de saúde para a manutenção da saúde dos adultos e perguntaram quanto é que o relatório podia ter nas suas mãos e o trabalhador do serviço de saúde diziam assim, olha, fica em casa à espera do relatório 2 meses e meio, se não receber qualquer chamada, então quer dizer que tem bons resultados. Ora, bom, o cidadão, ao receber esta resposta, não vai ficar muito contente, porque depois de 2 meses e meio ia ter que ficar ciente de receber ou não a chamada. Por que que tem que ser 2 meses e meio depois e por que que sem chamada já significa que não há qualquer problema? E depois em relação às taxas cobradas. Há também alguns cidadãos que dizem que cada papel A4 para fazer uma cópia ou para obter um relatório, 10 patacas. Mais de 10 páginas ou 100 páginas ainda será uma taxa maior. Por que estas taxas para a emissão de documentos por um serviço público? Isso não parece muito justo nem racional. O seu secretário tem dado muita importância às medidas de facilitação à vida da população. E assim sendo, como hoje a tecnologia é muito avançada, temos as aplicações para os dispositivos móveis, temos também os serviços online. Por que que não é possível o cidadão utente dos serviços de saúde poderem aceder às suas informações, ao seu relatório médico através da internet ou através destas aplicações? Por isso é que eu deixo esta questão ao reflexo do seu secretário. E depois, em relação à medicina inteligente, sabemos que do plano quinquenal veio este meta de medicina inteligente com o processo clínico digitalizado, eletronizado e depois ainda muitas outras medidas de eletronização dos serviços médicos. Creio que é uma das medidas para facilitar a vida da população, assim como para aproximar a medicina do público. Eu acho que através destas medidas nós temos já uns bons veículos para nós implementarmos a medicina inteligente. No entanto, às vezes, quando uma pessoa vai à consulta médica, precisa de uma consulta do médico, precisa de ouvir o parecer do médico, mas às vezes também precisamos de uma forma de consulta não presencial. Isto é, o médico pode aliviar um bocado a sua pressão em receber tantos pacientes à sua frente, tantos utentes à sua frente, mas utilizando a forma tecnológica para poder dar uma consulta ao utente que assim precisar. Por outro lado, eu acho que quanto ao hospital do Cotai, como sabemos que ainda não vai terminar dentro de breve, o seu secretário já pode começar a planear para esse sentido e assim poder avançar com a medicina inteligente quando o hospital estiver já em funcionamento. Quanto ao sistema de garantias para a população em geral, já falamos dos sistemas de garantias para a população e todos os anos eu toco na mesma tecla, no mesmo tema sobre os sistemas de garantias de medicina. Não é uma coisa nova que eu invento, mas há são vários casos bem-sucedidos em diferentes territórios ou países.
já em outubro ou noutras situações, nós tivemos cedido a diferentes palestras ou fizemos também inquéritos junto da população para recolher a opinião da criação de um sistema de garantia para toda a população. Cerca de 2.500 inquéritos foram recebidos e o senhor secretário também já tinha dito que o nosso sistema de medicina já consegue ter uma cobertura praticamente total e que muitos serviços são prestados gratuitamente à população e que os serviços médicos são prestados de uma forma muito precisa, muito exata para a doença que normalmente tem. Mas, na verdade, muitos cidadãos de Macau, quando contrair uma doença grave, ficam muito preocupados porque não conseguem ter uma cama no hospital, não conseguem ter uma assistência rápida, e imediata, e muitas vezes têm que recorrer a outros sistemas fora de Macau. E será que é possível dotar do orçamento, ou canalizar do orçamento uma certa verba para constituir este sistema de garantias de medicina para a população? Porque eu acho que esta é uma boa medida para aliviar tanto a pressão dos profissionais médicos, assim como para facilitar a vida dos cidadãos e, sim, elevar, promover a eficiência e a qualidade do setor médico. Eu espero que o seu secretário pondere o mais rápido possível e assim decidir em conformidade. Agora, falando de alguns transgressores, eu quero focar na questão dos guias turísticos. Há muitos guias turísticos que não são bem licenciados para isso. Sabemos que mais de 2.000 famílias que que têm membros da família como guias turísticos. E muitas vezes, com a abertura da Ponta Gozai Macau, as excursões vêm da China para Macau. Muitos guias turísticos acompanham os turistas do outro lado para virem a Macau. Sim, se calhar os guias receptores de Macau podem ficar prejudicados. Será que da sua tutela os serviços competentes podem ou não conduzir todo o processo, organizando mais medidas ou dando mais medidas de fiscalização para evitar irregularidades no setor turístico que aconteçam? E também como é que é possível promover a qualidade do setor turístico no sentido de haver uma melhor cooperação com os outros. Agora, gostava de abordar uma outra questão que é sobre a plataforma dos serviços entre a China e os países de língua portuguesa e ainda plataforma turística. Sabemos que, quanto ao intercâmbio da cultura para além da plataforma de serviços, nós temos que promover a cinematografia e que a indústria cinematográfica já tem sido um foco de atenção da administração. Sim, será que nós podemos também aproveitar a plataforma nossa de fazer uma divulgação da cinematografia da China e, ao mesmo tempo, fazer o contrário, divulgando os cinemas chineses para os europeus e vice-versa? Será que o seu secretário tem qualquer ideia neste aspecto? Faça favor. Senhor deputado Ho Yong-san. Muito obrigado. Agora gostaria de falar com o excelentíssimo senhor secretário para a inclusão do Grande Bahia. A construção desta Grande Bahia é para uma grande oportunidade para Macau. As pessoas de Macau têm que ativamente integrar nesse desenvolvimento, mas como o regime jurídico de Macau é diferente da China. Os residentes de Macau para ir para a China para ensino, para investimento, isto também está relacionado com a tutela do senhor secretário. E por isso eu gostaria de perguntar ao secretário, no futuro, na sua tutela, como é que pode coordenar com os serviços do interior da China, em termos do ensino, da saúde, dos serviços sociais? Vão ser lançados ou não medidas para facilitar os residentes de Macau na Grande Bahia? Em segundo lugar, gostaria de falar sobre a cidade gastronômica. Também foi referido no relatório, mas eu reparei que antes tinha um itinerário gastronômico e turístico, mas só que depois de 2018, nestas linhas de ação governativa, eu não vi nenhuma descrição sobre esse sentido. Por isso, eu gostaria de acompanhar. E
depois de lançar essa medida, como é que pode garantir a eficiência destes itinerários e da qualidade das lojas para intensificar este itinerário para concluir neste ano. E também a criação da base de dados da gastronomia macaense. Gostaria também de perguntar, uma cidade de criatividade e de gastronomia, mas esta cidade, isto só faz parte do Unesco. É apenas uma designação. E agora, esta cidade é uma parte da cidade de criatividade. Por isso, eu gostaria de perguntar ao secretário, para além de continuar as receitas, os menus e de como elevar a qualidade dos hotéis no futuro, como é que pode avançar de Macau em nome da gastronomia, em coordenação com as outras áreas da tutela, para que Macau tenha muita criatividade. Por isso, eu gostaria de ouvir a opinião do secretário. Também gostaria de falar sobre dos idosos. Por isso, eu vou falar de alguns fatores do emprego para os idosos e das assistências aos idosos. De acordo com as estatísticas, tem aumentado a participação laboral dos idosos, tem um aumento de mais de 8.000 pessoas. Por isso, podemos ver que há essa necessidade de emprego para os idosos. Gostaria de saber, as regiões vizinhas têm desenvolvido ou têm trabalhado nesse sentido. Não sei se Macau existe ou vai criar uma base de dados de talentos idosos para os idosos interessados para trabalhar novamente, pode dar-lhes uma formação. E o SLAC para o próximo ano falou sobre a mobilidade dos idosos que vivem nos edifícios antigos. Como é que, através desse apoio para fazer participar nas atividades sociais, através de uma criação para aumentar as vagas dos serviços para os idosos e as vagas nos lares para idosos, tentar introduzir os equipamentos para os senhores. E aqui, muitos idosos dão muita importância sobre essas questões. E também de que forma o secretário pode ajudar a mobilidade dos idosos que estão nos bairros antigos. Como podem instalar mais equipamentos sofisticados e para fazer mover esses idosos para outros sítios. E para os cuidadores dos idosos, tem que cuidar os nossos idosos e esse desafio é muito grande e também tem um papel muito relevante. O governo da RAM encarregou a entidades para fazer estudo. Agora, 2018 já está quase ao fim. Por isso, eu quero perguntar sobre o andamento. Por outro lado, gostaria de falar sobre os serviços sociais. Aqui, muitas associações estão a funcionar com apoio financeiro do governo para garantir que os serviços mantenham uma qualidade satisfatória. E no julho de 2015 lançou um novo regime de apoio para responder às necessidades. Mas essas associações, durante o processo, encontraram muitos problemas. Por isso, gostaria de perguntar se o secretário vai ou não, com a mudança da sociedade e o aumento das despesas, vai rever o regime de apoio. E também para que essas associações podem prestar um bom serviço de qualidade. Também gostaria de perguntar, para além dos assistentes da acreditação dos assistentes sociais que estão
apreciação em especialidade. Não sei se o secretário, se para outros agentes de assistência social, vai ou não fazer algo para para ajudar o planeamento da vida desses profissionais. E a educação profissional também está relacionado com o emprego. Por isso, gostaria de perguntar se o governo vai ou não coordenar para promover a colaboração entre escolas e as entidades e criar uma plataforma. Antes tinha um regime de ensino técnico-profissional e acabou a consulta em julho. Por isso, no próximo ano, quando é que vai acabar o relatório de balanço? E depois entrar no processo legislativo. Também sobre os jovens, sobre o alcoolismo. Não sei se o secretário pretende legislar para regular não vender as bebidas alcoólicas aos menores. E vai ou não reforçar o trabalho neste sentido. Eu gostaria de ouvir essas. Dou palavra ao deputado Socarro. Em primeiro lugar, queria falar sobre a pressão de aprendizagem das crianças. Queria salientar que não estamos opostos à pressão, mas estamos a falar do excesso da pressão. Obviamente, na verdade, agora a educação de Macau está a pedir às crianças sempre a decorar o conteúdo. Agora falamos mundialmente sobre a formação dos talentos, mas será que nós estamos a criar robô? Em relação à cultura do centro de explicação. Agora, mesmo as crianças da K2 têm de ir ao centro de explicação para aprender e só vão sair às 10 da noite. E também nas creches obrigam as crianças a aprenderem a escreverem. Mas eles precisam de escrever muitos caracteres que têm de ser igual como se forem escritos no computador. Há muitos encarregados de educação. Eles não estão opostos a fazer ditado, mas só que estão opostos a ditado, excesso de ditado. Por exemplo, na escola vão obrigar os alunos a fazerem ditado sobre um texto, a paisagem, a beleza. Eu pedi a um especialista para fazer um balanço sobre isso. Eles referiram que é só para fazer ditado, não vale a pena fazer este ditado, porque é só para decorar um conteúdo que não vai ser utilizado mais. Em relação à pressão dos docentes, nas linhas das ações governativas, fala sempre das ações de formação, intercâmbio aos docentes, mas nunca falou como é que pode aliviar a pressão do trabalho dos docentes, nomeadamente a pressão de trabalho. Há muitos docentes que sofrem a pressão, apesar de no regime dispõe as horas das aulas, só que há ainda muitas outras atividades que traz muitos trabalhos para os docentes. E os docentes tendem a enfrentar muitos trabalhos administrativos, relatório. Para além disso, todas as noites, eles, nas horas extraordinárias, têm que corrigir os exames. E a pressão psicológica. Em relação à permanência dos docentes nas escolas privadas, temos de dar atenção a esta permanência dos docentes, trazendo grande pressão para os docentes. Também há docentes das escolas privadas que foram despedidos sem justificação.
Em relação também ao subsídio para os cuidadores, acho que neste ano pode ser concretizado e no próximo ano pode ser atribuído este subsídio para os cuidadores. Em relação a terapêuticas, agora sim, o tempo da espera foi reduzido. Mas depois, quais são os trabalhos de acompanhamento? Agora, muitos encarregados de educação dão importância ao tratamento precoce. Eles vão ao mercado privado, pagam 500, 600 patacas para cada tratamento. E isto é grande pressão também para os encarregados de educação. E surgindo este problema por causa da falta de terapeutas. E temos ou não políticas para resolver este problema, por exemplo, elevar o profissionalismo destes terapeutas e também reforçar o tratamento de precoce. O governo da REM tem também dar importância a doenças raras, por exemplo, a definição e a lista das doenças raras, e também tem de reforçar o exame pré-natal e também a clínica em relação às doenças raras. Como é que nós podemos fornecer os medicamentos para as crianças que estão a sofrer doenças raras? Em maio, o secretariado tinha prometido que vai atribuir medicamentos para as crianças com doenças raras. Em relação à violência doméstica, falamos sempre a prevenção e a combate da violência doméstica, porque nós falamos do sistema de comunicação interdepartamental, já registraram mais de 2.000 casos, mas em relação ao combate, parece que ainda não há grandes sucessos neste trabalho. Parece que não é aplicado a lei de combate da violência doméstica, só aplicamos o artigo 137 do Código Penal. Sim, eu sei que estes trabalhos não é controlado só pelo senhor secretário, mas as polícias, elas ignoram estes casos de violência doméstica. Eles não perguntam às vítimas qual é a situação familiar, tem que ser torturado ou não. Eles só passam simplesmente o caso para o Ministério Público. Por exemplo, nós falamos, a proteção às vítimas, aos vários mecanismos. Podemos ver que recentemente houve 1 ou 2 casos de crime que foram já condenados, e depois do divórcio eles podem até perder do caso. Eu vi exemplos que precisa muito tempo de andamento para fazer o julgamento. Eu espero que o IAS pode comunicar com o secretário de Segurança. Nos últimos 9 meses só transferiu um caso para o Ministério Público. Em relação ao espaço para cultura e recreativo, eu acho que o secretário tem de escutar as opiniões dessas áreas, porque nas novas linhas de ações governativas ainda o espaço, podemos ver que agora é insuficiente. Por exemplo, no design da nova Biblioteca Central não há o espaço para óperas de espetáculos. Por isso eu acho que neste momento é só apenas um plano, mas ainda não consegue satisfazer a necessidade das óperas e dos espetáculos. Tem a palavra o Sr. Deputado Matissem. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Depois de ler o relatório da sua tutela,
estou a verificar que já enriqueceu vários aspectos, nomeadamente na área do desporto. Sim, também tenho prestado muita atenção sobre os espaços para a prática do desporto, também falou do intercâmbio. Isto também significa que o senhor secretário também deu atenção às nossas necessidades. E eu também espero que vocês possam continuar a prestar mais atenção às nossas necessidades. Na Ásia, nos Jogos Asiáticos, o Macau também obteve várias medalhas, duas medalhas de ouro. E isto também foi graças ao esforço de todas as partes. E este é o resultado do desenvolvimento desportivo de Macau. O governo também empenhou-se nas áreas de desporto para todos e do desporto de alto rendimento. No desporto de alto rendimento, melhorou as respectivas medidas, como também ajustou o apoio financeiro aos atletas, como também promoveu o projeto de apoio financeiro para a formação de atletas de elite. E, deste modo, pode fornecer mais garantia aos atletas e aos atletas reformados. Isto também manifestou a vossa atenção quanto às necessidades na área do desporto. Os atletas de Macau, de obterem esses bons resultados, para além do esforço, como por exemplo, dos árbitros, ou dos treinadores, etc. Eu penso que o governo também tem que prestar um apoio mais concreto para aumentar a sua competitividade, para que, em toda a sua parte, contribuir para o desporto. Nos Jogos Asiáticos, nós sentimos de que a nossa seleção foi mais forte, teve mais alta qualidade. Nós podemos dizer, depois de concluídos os Jogos Asiáticos, quer dizer que nós vamos partir para os próximos Jogos. E, portanto, nós temos que melhorar ainda mais a nossa equipa e a nossa seleção dos atletas. E essa é que é a nossa medida a longo prazo. A população de Macau é pequena. As políticas são muito importantes. E, portanto, o governo pode ponderar em ter uma combinação do desporto para todos com outras medidas, por exemplo, das obras de céu azul ou alguns cursos para que as pessoas possam frequentar cursos na área do desporto. Deste modo, também nós podemos levar com que os jovens tenham mais interesse no desporto. E também podemos encontrar mais elites de desporto. Para formar um atleta, não apenas depende num só dia. Os atletas têm que contribuir a sua vida para o desporto, como também obter o apoio das suas famílias. Portanto, no planeamento de vida, o governo também tem que lhes prestar um apoio mais concreto, como, por exemplo, o ensino, a educação por parte dos atletas, ou temos que fornecer mais formadores para eles, para ter um aconselhamento psicológico, levando com que os atletas estejam descansados e as famílias também não se preocupem com eles, para ter uma força motriz para seguir o seu sonho. E pelo que nós temos que formar talentos a partir já da base. Tem que se preparar-se bem. No ano passado, também, no debate das LAS, também tinha falado sobre o profissionalismo do desporto. E como também do profissionalismo das instalações do desporto. Os nossos atletas, quanto à sua formação, quanto às instalações, ao centro de avaliação médica. Será que o governo tem aperfeiçoado esses recursos para que o desporto de alto rendimento tenha o seu desenvolvimento, para se articular com o internacional? Ou nós temos aproveitado a Federação Desportiva da Grande Bahia? Pois nós temos que reforçar o intercâmbio com as cidades do Grande Bahia. Ou será que nós podemos formar uma comitiva de atletas para visitar as cidades da Grande Bahia ou para participarem nos eventos desportivos da Grande Bahia?
nós podemos ter uma complementariedade entre as partes, de modo a desenvolver o desporto. Sei que o governo ultimamente também fez uma visita a diferentes cidades da Grande Bahia, nomeadamente nas autoridades que tutelam o desporto. E através desse tema de desporto, para criar uma plataforma para os jovens. Não só para trocar impressões entre os jovens de todas as partes, como também isto pode contribuir para a economia, um bem-estar da população das partes. Como, por exemplo, os atletas que tiveram bons resultados nos Jogos da Ásia também visitaram em loco as escolas locais para partilharem as suas experiências, dando energias positivas aos estudantes. E, deste modo, também pode estimular os jovens para terem mais coragem para enfrentar desafios, ou para terem este espírito duradouro de enfrentar desafios. E, através da participação no desporto, também podem treinarem o seu estado psicológico e físico de se contribuírem para a área do desporto. Senhor Secretário, depois de falar da formação das equipas de desporto, de intercâmbio regional, como também o profissionalismo do desporto, não sei se o governo, nestas matérias, tem algum plano para isso? Sei que se o governo consiga aproveitar bem o desporto de alto rendimento e o desporto para todos, no futuro, para o desenvolvimento desportivo de Macau, penso que pode subir a um novo patamar. Espero que o senhor secretário também possa falar sobre o plano na área do desporto para nos compartilhar. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Wang Qi-chen. Muito obrigado, senhor secretário. Eu tenho algumas matérias que queria discutir aqui. Primeiro, é sobre o complexo hospitalar das ilhas. Quais são os orçamentos total para este centro hospitalar? Segundo alguns dados estatísticos, até quarto trimestre de 2019, só os obras do Instituto de Enfermagem é que vai ser concluídos. E com a velocidade de andamento atual, o senhor secretário tem a confiança de quando é que este complexo pode entrar em funcionamento. Para além disso, enquanto a obra de superestrutura deste edifício, ainda já temos a lista de orçamento e para algumas obras dos edifícios deste complexo. E o senhor secretário pode apresentar-nos sobre o orçamento total destas obras. Para além disso, enquanto aos centros de saúde de Sepaiwan e de Curuan podem entrar em funcionamento até 2019, enquanto os recursos humanos. A senhora secretária Chen já disse que os serviços de saúde já têm luz verde, que vão recrutar mais de 819 pessoas. Por que é que precisam de recrutar tanto pessoal dos médicos da tradicional chinesa? Qual é a disposição destes médicos novos? E qual será o número dos médicos que vão sair, que não vão continuar a trabalhar até 2019? Para além disso, muitos médicos estão a ser prontos para a aposentação. E já está em curso a formação para 195 médicos. E este número é suficiente para o funcionamento do futuro? Para além dos serviços de saúde, ainda há falta de recursos médicos nas instituições de serviços sociais.
o senhor secretário vai aumentar as regalias destas pessoas. Para além disso, por outro lado, enquanto a enfermeiras vai alargar uma revisão sobre a carreira de enfermagem. Há alguma calendarização para esta revisão? Enquanto aos vales de saúde, o valor deste plano já não foi ajustado por pelo menos 6 anos. Este mecanismo vai ser um mecanismo regular ou vai aumentar o valor deste plano ou alargar o seu âmbito de aplicação? Enquanto a aposta dos serviços da saúde, eu sei que o investimento foi aumentado, não só para os rastreiros, para algumas doenças, como rastreio de coloretal. E espero que também vai ser um plano piloto para rastreio de cancro de mama. Espero que o senhor secretário pode lançar alguns planos de piloto para os doentes que sofrem de cancro de mama. Enquanto os tratamentos precoces, esta recrutou o tempo de espera para os doentes, mas também precisa aumentar as vezes de tratamento recebidos pelas estas pessoas. Por isso, o senhor secretário vai prestar mais serviços de tratamento precoce para beneficiar mais crianças. E enquanto a subsídio de cuidadores, o governo já lançou um estudo sobre isso. E já lançou uma investigação sobre o subsídio de cuidadores. E qual é o andamento? E vai ser concretizado até o próximo ano, enquanto o ensino e educação, enquanto o mecanismo da aposta na educação, falta este tipo de mecanismo. E as escolas só precisam esperar até abril que toma conhecimento sobre o orçamento para o desenvolvimento dos planos e planos educativos. Mas eu sei que deste ano o Fundo de Desenvolvimento Educativo aumentou de 3,04% até 3,32%. Gostaria de saber que no próximo ano, para acompanhar a inflação e para satisfazer as necessidades de aumento dos salários dos docentes, qual será a taxa de aumento da aposta da educação? Além disso, enquanto a violência doméstica, eu sei que o IAS já apoia muito sobre esta matéria, mas alguns casos de violências domésticas vêm por causa de conflitos familiares. E enquanto ao regime de conciliação, de mediação familiar, mas na sua dossiê não há muitos planos para este mecanismo de mediação familiar. Como é que podemos, através deste mecanismo, para fazer melhor a prevenção da violência doméstica? Além disso, algumas entidades de serviços sociais mostram que muitos destes casos de violência doméstica envolvem os residentes novos imigrantes. E quais serão os planos novos de apoio destinados a estas vítimas da violência familiar, para prestar, assim, mais apoio para elas? Enquanto as creches,
Eu sei que com o esforço da sua dossiê, foi aumentado as vagas de creches e foi simplificado o procedimento de inscrição e alguns planos novos para esta matéria. Muito obrigada. Senhor secretário, tem a palavra e 20 minutos para responder. Muito obrigado, vice-presidente. E também quero, em primeiro lugar, agradecer pelas perguntas, mais de 20 perguntas formuladas pelos senhores deputados. Eu gostava muito de debater com alguma profundidade quanto a estas questões. Os idosos, os grupos vulneráveis e depois a cultura, a educação e ainda quais as nossas ideias, quais são as nossas medidas, mas tenho registrado pelo menos 10 perguntas que têm a ver com casos concretos e eu vou também pedir a ajuda dos meus colaboradores para responder a estes casos mais concretos. E assim, ora, depois de eu tomar posse, dei muita atenção aos grupos vulneráveis, as crianças, os idosos e as pessoas portadoras de deficiência. Eu creio que são grupos vulneráveis que têm muitas necessidades e, por isso, para esses grupos necessitados, nós temos que lhes dar os maiores apoios, os maiores carinhos para que possam ter o problema da pobreza resolvida e ainda as dificuldades superadas. Tal como falando de primeiro as crianças. No ano de 2015, nós criamos um grupo de trabalho interdepartamental sob a coordenação da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura, com os serviços, nomeadamente de saúde, IAS e DESES, para mobilizar os seus recursos no sentido de proporcionar um tratamento precoce das crianças com necessidades ou das crianças com necessidades especiais de educação. E assim, em 2016, também temos já o Centro de Avaliação das Crianças com Necessidades e depois criando o Centro de Diagnóstico e de Reabilitação para Crianças. Ao longo de 2 anos, nós, com os esforços de toda a equipa, em menos de 2 anos, o Centro de Avaliação já efetuou um diagnóstico de mais de 3.000 casos. Na verdade, é preciso, quando uma criança tem necessidades educativas. Nós sabemos que são cerca de 1.800 crianças com necessidades educativas. Elas antes precisavam de esperar 1 a 2 anos para o diagnóstico, mas agora já encurtamos o tempo. Há pouco, na minha introdução, eu já fiz a apresentação sobre o diagnóstico. Cerca de 1 mês, podemos já fazer o trabalho de diagnóstico. E, além disso, nós recrutamos muitos terapeutas, faula, ocupacional e fisioterapeutas. Para além disso, no Politécnico de Macau também temos um curso de licenciatura para formar os terapeutas de faula. Temos já 2 turmas organizadas e, por isso, em diferentes vertentes, nós introduzimos as medidas necessárias para as crianças com necessidades de ensino. Ora, para o diagnóstico e para a terapia, já conseguimos ter um período de espera encurtado substancialmente. Damos ainda muita importância aos recursos familiares, isto é, como ajudar os encarregados de educação das crianças com necessidades especiais. Sabendo que, Vossa Excelência, que quando uma família tem uma criança com necessidades especiais, a família normalmente fica mais preocupada e sente-se mais pressão. Por isso, apelamos à sociedade em geral para que, em conjunto, independentemente das classes a que pertencem, ajudar esses encarregados de educação, para assim ajudá-los a aliviar a pressão e, ao mesmo tempo, ajudar essas crianças a integrarem a sociedade. Nós chamamos isso como uma dupla integração.
ajudando os encarregados de educação, ajudando as crianças. E para os encarregados de educação, achamos que dotar-lhes de conhecimentos de como cuidar das crianças é o mais fulcral. E por isso nós fazemos a questão de organizar ações de formação para os encarregados de educação. Mesmo aqueles encarregados de educação que têm crianças saudáveis, também é bom para eles terem mais conhecimentos sobre determinados aspectos. Nós, assim, fomos ver as experiências da Singapura, outros países e territórios, e por isso temos um trabalho relativamente bem feito. Quanto à prestação de recursos, quanto ao tratamento precoce. Quanto ao tratamento precoce, eu posso assim afirmar que em todo o mundo nenhum lugar é melhor do que Macau. Porque noutros países, noutros territórios, as pessoas têm que pagar. E em Singapura também. O encarregado de educação tem que tirar do seu bolso o dinheiro para obter o tratamento precoce proporcionado, fornecido. E só tem 4 sessões de terapia ou de tratamento. Mas nós não. Nós já contratamos muitos terapeutas para ajudar essas crianças. Por outro lado, já não tem que esperar muito tempo. Na Europa, ou em Hong Kong, ou no Japão, tem que ficar à espera. E nós temos encurtado significativamente o tempo de espera. E estamos a continuar a contratar mais terapeutas para servir as nossas crianças. E, assim, temos mais serviços de apoio aos encarregados de educação, principalmente para aliviar a sua pressão. Alguns deputados, eu aqui tomei nota sobre o subsídio de cuidadores. Alguns deputados focaram nesta questão. O subsídio de cuidadores não só para cuidadores de crianças com necessidades especiais de ensino, mas também os idosos. Temos idosos que vivem sozinhos, temos portadores de deficiência, temos até os doentes de doença mental. Eles também necessitam de cuidadores para lhes ajudar, para lhes cuidar. E por isso, este subsídio aplica-se a todos os cuidadores e tem uma definição relativamente alargada. Porque suponhamos que uma família tem um membro em que tem que prestar cuidados a uma criança e tem filhos, tem que tomar conta dos filhos e tem os seus pais, as pessoas idosas que esse tal membro da família tem que prestar cuidados a eles e por isso quanto ao conceito de cuidador, nós aplicamos um conceito mais abrangente possível para podermos atribuir este tal subsídio. Nós já convidamos a Universidade de Hong Kong para nos ajudar a fazer um estudo e até ao final do ano já teremos o resultado deste estudo. Quanto aos cuidadores, o subsídio em si pode ser atribuído a um âmbito muito alargado, como há pouco disse, e isto também tem a ver com as responsabilidades familiares e ainda a capacidade da sociedade. Será que nós vamos atribuir os subsídios a todos os cuidadores ou não? A cada cuidador ou não? Serão questões que nós iremos levar à discussão pública para que a população, para que a sociedade se pronunciem quanto ao com participação ou, aliás, ao orçamento do governo. Será que o governo consegue prestar este subsídio? Porque tanto para os cuidadores de crianças que necessitam de um tratamento precoce ou para idosos. Nós temos também já pensado uma ideia sobre esse tal montante do subsídio relativamente melhor do que os outros territórios e países. Daqui a pouco eu vou já passar a palavra ao meu colega para me ajudar a responder. Assim, creio que vários deputados ficaram nesta questão, por isso aqui primeiro é uma breve apresentação da minha parte. Segundo, em relação ao seguro médico. Eu creio que
receberam as informações que nós distribuímos no início da sessão em relação aos serviços médicos. Neste momento, temos uns serviços médicos de excelência e estamos nos primeiros lugares do ranking mundial. A população nossa é uma população pequena e por isso também não temos muitos casos especiais para serem estudados, para serem diagnosticados ou tratados pelos médicos diferenciados de Macau. E assim, quando nós temos um caso mais especial, muitas vezes nós encaminhamos para Hong Kong, adquirindo o serviço de Hong Kong ou adquirindo o serviço da China continental ou até adquirindo o serviço de Portugal. É que nós não temos muita experiência sobre determinados casos mais especiais e por isso é muito difícil nós criarmos uma entidade específica para uma determinada doença. E por isso nós recorremos à via de encaminhamento para o exterior. Temos a junta médica em que é uma entidade para avaliar a situação, o estado clínico do paciente e depois, se for necessário, encaminha-se para o exterior para obter os serviços necessários no exterior de Macau. E nós temos assim os serviços para a nossa população, para as crianças, para as mulheres, para as crianças, para os idosos ou mesmo para os doentes de oncologia, para os de doença mental ou mesmo para as pessoas com poucos meios econômicos podem obter os nossos serviços de forma gratuita. Assim, resolvemos muitas questões, muitos problemas dos cidadãos que têm a ver com o acesso aos cuidados de saúde. Em relação às nossas despesas, para o 2019, temos também um grande número de orçamento para os cuidados de saúde. Eu quero também agradecer pela vossa aprovação, concordância em relação aos investimentos que nós delineamos, que nós preparamos para o orçamento. 8,5 mil milhões de patacas para as despesas médicas. E o governo da RAM tem como custos para a área médica 74% em relação a todos os custos médicos. A população praticamente paga só 26%. O governo paga 74%. E o governo de Taiwan paga 60%, enquanto que a população 40%. E Hong Kong, o governo 50% e a população outra metade dos custos médicos. Singapura, governo 40% são as despesas médicas e a população 60%. Por que é que eu dou estes dados para vocês compararem? Porque através desta comparação vocês conseguem ver quais foram as apostas do governo no sistema de saúde. E temos uma boa rede de cuidados primários. Temos pelo menos 8 centros de saúde e 2 postos de saúde. E, por outro lado, o hospital público, o Hospital Conceição Januário, para além dos serviços adquiridos junto do setor privado. E, por isso, vocês podem ver que as nossas despesas médicas são com um número astronômico. Mas não é por isso que nós esquecemos dos cidadãos com doença, que contraem doenças ou os cidadãos com problemas mentais. Pelo contrário, nós apostamos com o orçamento do governo e até já conseguimos ver alguns relatórios da comunidade cívica em
afirmar que essas apostas no sistema de saúde de Macau foram bem, conseguiram produzir bons resultados. Até conseguimos ter uma qualidade de cuidados de saúde melhor do que algumas economias da OCDE. Porque algumas economias da OCDE não conseguem custear tantas despesas médicas, não conseguem investir tanto no sistema de saúde deles. E por isso, temos já uma boa rede de segurança para os nossos cidadãos. Além disso, para os nossos cidadãos, nós já adquirimos as vacinas contra as doenças contagiosas ou contra a gripe sazonal. A nível da Ásia, posso assim dizer que nós temos uma rede de segurança de vacinas mais abrangente do que outros territórios da Ásia. Pelo que os nossos residentes não vão apanhar uma doença gripal porque estão vacinados com a vacina antigripal. E, por outro lado, no ano de 2019, nós, já como os seus deputados focaram na questão da comparticipação do financiamento para os serviços da saúde. Sim, vamos realizar este estudo e esperemos que o estudo seja também finalizado em 2019. É uma expectativa da população, mas tem que perceber que o seguro médico necessita de ouvir a opinião da população. A população quer ou não comparticipar na aquisição do seguro médico? Esta é uma questão que nós temos que esclarecer. Na Singapura há sistemas de seguro médico que exige a comparticipação do beneficiário. Isto é, aquele que é segurado, o segurado tem que pagar pelo seguro médico, não significando deste modo que o seguro médico é uma coisa gratuita. E muitos países industrializados também têm esta prática. Não significa que o seguro médico, o cidadão não tem que pagar nada, pelo contrário, tem que pagar. E por isso nós também podemos pagar. Agora, o cidadão quer ou não, tem ou não vontade para adquirir esse seguro. Podemos discutir, porque não? Sabemos que já existem muitas seguradoras que prestam este tipo de serviço, têm apólices para o seguro médico e muitas modalidades, mas em muitos territórios o seguro médico não conseguiu ganhar sucesso. E por isso o mais importante é como nós aproveitarmos bem os nossos recursos, como é que nós podemos aproveitar bem o erário público para promover constantemente o bem-estar da população. Há pouco o senhor deputado Sou falaram sobre irregularidades no turismo, os guias turísticos que vêm cá exercer a sua atividade de forma ilegal. Eu também já prestei atenção e também já ordenei os colegas dos serviços de turismo para acompanhar a situação de perto. Eu, antes, participei nas cerimônias de mudança dos corpos gerentes das associações de guias turísticos. E aí, nessas ocasiões, também já prometi em fazer o melhor possível para assegurar o desenvolvimento desta indústria, a indústria de guia turístico, e ainda garantir os seus interesses. De acordo com as informações nossas, estamos agora a analisar essas informações e já convidamos o Departamento de Turismo da província de Guangdong, bem como dos outros departamentos de desporto, de cultura, para reunir conosco, para encontrarmos uma
medida ou um mecanismo mais fiável de enfrentar esses tais casos, essas tais irregularidades. E depois, em relação à plataforma, sim, a cinematografia nacional da China é já de renome. E concordo perfeitamente que a produção normalmente é produção de alta qualidade e por isso eu também concordo com o seu comentário. E em relação ao reconhecimento dos serviços de saúde feito pelos seus deputados, eu quero aqui expressar os meus agradecimentos, mas devido ao tempo, se quer numa próxima ronda de resposta, eu e os meus colegas iremos responder com mais detalhe às questões colocadas. Eu queria utilizar algum tempo para focar-me na questão do subsídio de cuidadoras e por que tem uma influência tão grande. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Sigalon. Muito obrigado, senhor presidente substituto. Quero agradecer a resposta do senhor secretário. Eu, há pouco, partilhei com o senhor secretário as tais historietas dos cidadãos. Mas por quê? Não são casos assim que eu gostava que o senhor secretário acompanhasse, mas é a verdade. É o que sentem a população. E falou o senhor secretário do seguro médico e eu queria continuar com esta questão do seguro médico. É que a economia de Macau... Ora, eu não sei se nós vamos ter vacas gordas a perdurar, mas só que temos que prevenir antes de vir uma calamidade, isto é, temos que prevenir melhor do que depois remediar. Assim, com um sistema de seguro, nós podemos já ter uma preparação para tempos mais difíceis e, assim, também uma melhor transição dos mecanismos, a população pode ficar mais bem beneficiada. O cidadão deve ter o direito de escolha. Havendo este mecanismo, o cidadão pode escolher. E, por isso, quais os problemas nós estamos a enfrentar? Os problemas são o tempo de espera, a pressão dos médicos especialistas, são questões que nós não podemos ignorar para que a população tenha uma experiência melhor, não? Muito obrigado. Presidente substituto e o secretário, com o tempo limitado, sobre a minha questão não foi respondida. E sobre a integração da Grande Bahia, também gostaria que o secretário falar um pouco mais sobre educação, serviços sociais, quais são as medidas para facilitar a população. E outro sentido, sobre o emprego dos idosos e o apoio aos idosos. Há pouco, sobre os cuidadores aos idosos, falou detalhadamente. Eu também concordo, tem que ter precisão para que também que o estudo pode ter o resultado e depois ser debatido junto da sociedade. Também gostaria de falar sobre os idosos podem dar os seus contributos. E agora, com o envelhecimento e também com as famílias com poucos filhos. Antigamente também falou sobre os talentos idosos, uns centros de assistência. E agora também quanto aos idosos que estão a morar nos bairros antigos e edifícios antigos, introduziram centros de cuidados diurnos e também introdução de equipamentos para os séniores. Por outro lado, sobre a cidade de criatividade e de gastronomia, o secretário não chegou a falar. Eu gostaria que, depois de ter esse nome, como é que pode coordenar para que o Macau seja efetivamente uma cidade de criatividade e também de educação profissional e técnico-profissional? Também a sociedade dá imensa importância de ter uma colaboração entre as instituições e as empresas. E espero que isso possa ser feito mais melhor brevidade possível a legislação. Para o deputado Sukarro. Muito obrigado pela resposta do Sr. Secretário. Eu espero que possa reforçar o apoio para as famílias com crianças com necessidade especial e em relação à pressão das crianças e também a pressão de trabalho dos docentes e também ao espaço de espetáculo, parece-me que o Sr. Secretário ainda não respondeu. Queria acrescentar que, sem sequer a diretora de serviços de turismo ou o Sr. Secretário já tinha visto que
umas excursões que estão no autocarro. Depois de entrar em funcionamento do ponte de Guangdong, Hong Kong e Macau, está a surgir sempre estas situações. E isto sequer tem a ver com excursões ilegais ou guias ilegais. Sequer há uma pessoa que está na paragem de autocarro sem Macau Pass e distribui os Macau Pass. Se nem arrendam um autocarro, por exemplo, no Portos do Seco, em Cotai, podem ver que há muitas dessas situações. Espero que os serviços de turismo possam combater esses casos, porque muitos cidadãos me referiram que, por exemplo, ontem, sábado, há mais de 90 pessoas já ficaram à espera na paragem e não sabem onde está o guia. Mas uma vez que os cidadãos não têm prova, então não é resolvido esses problemas, esses guias ilegais ou excursões ilegais. Há bocado o secretário falou que vai cooperar com os respectivos departamentos de Guangdong, mas eu não sei se tem organizado conferência ou reuniões, porque em Hong Kong há também situações semelhantes. Sim, espero que possa assegurar a vida e também o desenvolvimento do setor turístico local. Tem a palavra o senhor deputado Matissem. Muito obrigado. Talvez não tenha tempo suficiente. As questões levantadas basicamente não me respondeu. Eu vou fazer mais um resumo das minhas questões. Em primeiro, sobre a formação da equipa de atletas de elite. Pois há pouco também falou sobre os apoios, como por exemplo aos árbitros, aos treinadores. E agora, quanto às atividades, como é que podemos aproveitar a política da Grande Bahia para uma cooperação regional, e como por exemplo também sobre a investigação desportiva e depois sobre o centro de formação de atletas. Tem alguns planos de melhoramento ou tem alguns recursos para o desenvolvimento do âmbito do desporto? Se tiver tempo, espero que o senhor secretário possa dar uma resposta. Muito obrigado. Senhor deputado Wong Kee-cheng, sim, muito obrigada. Se calhar as minhas perguntas foram muitas, mas se tiverem tempo, eu gostaria que vocês me respondessem as minhas perguntas. Primeiro, enquanto ao andamento e o orçamento total do Hospital das Ilhas. Este projeto já foi planeado por muito tempo. Espero que pode ser concluído com a maior brevidade. Senão, os nossos serviços, os nossos hospitais e centros de saúde não podem satisfazer as necessidades da sociedade. E qual é o plano e a ideia do senhor secretário antes da conclusão deste Hospital das Ilhas? Por além disso, enquanto ao recrutamento de mãos de obra dos serviços de saúde e também as instituições de saúde social. Se calhar, às vezes, há dificuldade para recrutamento, mas seria que as nossas políticas podem se criar com a cooperação com os serviços de finanças para facilitar o recrutamento destas mãos de obra. Para além disso, quanto aos projetos piloto, é o bom começo. A saúde das mulheres também é muito importante. Por isso, se calhar o governo pode apoiar a lançar este tipo de planeamento piloto. Enquanto ao tratamento precoce, pode ser aumentado às vezes a frequência de tratamento precoce. Muito obrigada. Senhor secretário, faça favor e controle o tempo em 10 minutos, se faz favor. Muito obrigado, senhor presidente substituto. Também quero, mais uma vez, agradecer as intervenções dos senhores deputados, assim como o reconhecimento dos deputados
que fizeram há pouco, em relação ao sistema de saúde, eu espero que compreendam a situação. A senhora deputada Wong Kee-chen também focou nesta questão sobre o novo hospital. O governo da RAM presta serviços médicos que vocês todos podem notar que têm vindo a melhorar. E o serviço é gratuito. O nosso nível é bastante bom, especialmente ultimamente. Podem ver que a piloto alemã, depois do acidente, conseguiu ser recuperada pelos médicos do Hospital São Januário e já regressou ao seu país, e também um estudante universitário que, por causa de encefalite, foi curado no Hospital São Januário e também conseguiu ser recuperado. Outra estudante teve uma interrupção cardíaca que, com a recuperação pelo médico, também conseguiu ser já curada. Nós temos uma boa qualidade, não é má qualidade. Vocês não ouvem aquilo que se dizem na sociedade. Porque eu não posso afirmar só com as minhas palavras que a nossa qualidade é boa. Mas sim, temos os relatórios das entidades internacionais. Por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, nós temos uma esperança de vida de 83,4 anos. E por isso somos os tops do ranking mundial. E a nossa esperança de vida vai continuar a aumentar. Ora, isto é porque os nossos serviços são gratuitos. E, além disso, temos a consulta as especialidades, com consultas em que o tempo é já muito curto de espera. Nos outros territórios, enquanto nós fazemos a comparação, precisam de pelo menos 2 anos de espera. E nós aqui são cerca de 5 semanas para poderem ter a consulta na especialidade. A senhora deputada Wong Kee-chen, de seguida, perguntou sobre o hospital das Gias. Eu, depois de tomar posse, também tive o conhecimento de que para a construção do hospital necessita de tempo. O gabinete de infraestruturas precisa, desenvolvimento de infraestruturas, precisa de tempo para fazer a construção desse grande empreendimento. Mas nós não vamos ficar com as mãos cruzadas para esperar de umas novas instalações. Pelo contrário, há 4 anos atrás, nós começamos a apetrechar o nosso sistema público com melhores recursos, quer materiais, quer humanos. E por isso, ao longo desse tempo, nós temos vindo a recrutar mais profissionais médicos e enfermeiros. Não é só ficar à espera das novas instalações até elas terminarem o projeto de construção, é que nós vamos recrutar os trabalhadores. Mas temos já vindo a recrutar. E os serviços dos centros de saúde, posso assim dizer que são serviços gratuitos. E com um horário de funcionamento até às 10 da noite. O centro hospitalar com São Januário, antigamente também o trabalho acabava lá por volta das 5 e meia, mas agora também é por volta das 10, 11 horas da noite é que os trabalhadores podem sair, e ainda nos fins de semana nós já agendamos as operações necessárias ou fazer outros tipos de tratamento nos fins de semana. Por isso, não é só a espera do novo hospital. Quanto à proibição do álcool para os jovens, temos esta ideia. Dito isto, no próximo ano vamos lançar uma consulta pública. Para ouvir a população é preciso.
E, de acordo com a recomendação da OMS, para os jovens com idade inferior a 18 anos, devemos agir protegendo-lhes das influências do álcool. E por isso temos esta ideia de proibição do álcool e a venda de álcool para jovens com idade inferior a 18 anos. Depois iremos legislar neste sentido, no caso de a opinião pública vier com inconformidade com a ideia do governo. Nós queremos, assim, controlar o consumo de álcool. Esperamos que os jovens se afastem do álcool e do tabaco, porque isso também vai ao encontro à meta do governo de criação de uma cidade de Macau, um lar feliz e sadio. Quanto à gastronomia, 2 anos atrás, começamos com vários itinerários para a promoção da gastronomia. No site da TST nós temos já um mapa gastronômico para as pessoas poderem ir para os diferentes cantos em que é possível saborear os pratos típicos de Macau. Por outro lado, também temos vindo a promover a gastronomia típica de Macau e a cultura gastronômica da cidade. No ano passado, quando nós somos, sim, denominados como cidade criativa de gastronomia, muitos restaurantes, muitos estabelecimentos de comes e bebes aderiram no nosso projeto. Agora, em relação ao reemprego dos idosos, eu acho que é uma boa política para ser avançada e o IAS tem vindo a estabelecer mais laços de cooperação com as associações respectivas no sentido de poder incentivar as empresas sociais para empregar as pessoas idosas. Mas claro que com 65 anos de idade, ou a Macau, as pessoas com 60 anos de idade já querem levantar a pensão de idosos. Mas a pensão de idosos pode ser levantada a partir de 60 anos, agora em Macau. No exterior, no estrangeiro, não é assim. O que nós queremos é também uma promoção dos idosos para eles voltarem a trabalhar, sabendo que com a melhoria no sistema de saúde, as pessoas são cada vez mais saudáveis. Nós encorajamos as pessoas a praticarem mais exercícios físicos, afastarem dos malefícios do tabaco ou do álcool para manter-se em bom estado de saúde. E assim, por que não voltarem a trabalhar, contribuir para a sociedade, se assim quiserem? O que nós queremos é que a população, de acordo com a sua vontade, se quiserem, os idosos podem voltar a integrar o mercado de trabalho. Senhor deputado Mathiesen, eu peço desculpa que já colocou 2 vezes as suas questões. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, faltando assim 1 minutinho, mas se eu não conseguir acabar de responder, vou depois responder na próxima ronda. E é que o senhor deputado Ma perguntou sobre as políticas de desporto. Depois do regresso de Macau à pátria, com os apoios de 2 chefes de executivo, temos uma boa política do desporto, especialmente o desporto para todos e ainda o desporto de alto rendimento. Nós temos, paralelamente, um desenvolvimento paralelo nestes 2 campos de desporto. Temos já conseguido muitos bons resultados através dos nossos atletas. E, especialmente, temos que dar oportunidade à nova geração para que os jovens venham a participar mais de desporto e sim, nós temos alguns projetos, concursos de seleção dos elites de desporto, atletas de desporto. Temos várias modalidades, futebol, bicicleta, etc, etc. Nós damos apoio a todas as modalidades. Depois vou complementar, tá? Fongaccio. Senhor deputado Fongaccio.
Muito obrigado, senhor presidente substituto, senhor secretário, senhores dirigentes, caros colegas, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a Sua Excelência, o senhor secretário, por ter dado tanta importância à promoção do controlo dos distúrbios do jogo, do vício do jogo. Por um lado, podemos, assim, através de medidas que agora estão a vigorar, os turistas escolherem que tipo de jogo praticar. E também devem ter sensibilizado e conseguimos sensibilizá-los de que o jogo é apenas um jogo. É para lazer e não é para apostar com toda a sua economia, com toda a sua fortuna. Mas sabemos que algumas pessoas realmente apanharam um vício do jogo. Para aqueles viciados no jogo, o governo tem dado medidas para lhes ajudar a retirar-se ou de ficar sem este vício, ou até apoiar as associações, apoiar as famílias. Eu quero, em nome dessas entidades, agradecer pela atenção do senhor secretário, pelas medidas das suas direções de serviço. No passado, no ano passado, fizemos uma sensibilização a mais de 80 mil pessoas para não apostarem durante o jogo do futebol mundial. E nas linhas de ação governativa do próximo ano, eu consigo ler o seguinte quanto à cidade criativa de gastronomia. Fomentar promoção da cidade criativa de gastronomia, criando a marca de Macau como cidade gastronômica, promovendo o turismo e os produtos turísticos. E eu também consegui notar que o itinerário de um destino múltiplos, um destino final, mais múltiplos visitas, é também realçada nas linhas de ação governativa. E assim, eu gostava de trocar algumas opiniões com o senhor secretário para o governo poder pensar em implementar outras medidas. Macau está num clima subtropical. Temos um clima bastante úmido durante o verão. Não é um clima moderado que favorece ao passeio pedonal dos turistas. Os turistas, normalmente, para deslocar de um lado para o outro, apanham os transportes públicos ou, sim, os táxis. Mas só que muitos pontos turísticos estão localizados no centro da cidade, no centro histórico, ou em alguns bairros antigos em que as estradas são bastante, as vias são bastante estreitas e quando houver grandes festivais ou concertos, pode existir um problema bastante caótico de congestionamento. E isto faz com que não possibilita a fluidez do trânsito, prejudicando o funcionamento da própria zona e prejudicando a circulação dos veículos. As operadoras têm também vindo a proporcionar autocarros dos casinos para transportar os seus clientes. Mas muitas vezes as operadoras têm ainda um serviço de shuttle bus entre as suas instalações. Já algumas operadoras conseguiram chegar a um consenso em proporcionar um shuttle bus que circula de entre os hotéis, de entre os resorts. Mas só que estes serviços de autocarros nem sempre são favoráveis para
poder levar os turistas ou os jogadores a todos os cantos ou a todas as instalações. Será que podemos pedir às operadoras de Cotai a fazerem um corredor cultural para poder levar os turistas de um lado para o outro? É um corredor tipo com o revestimento necessário para evitar o calor do verão e o frio do inverno. Porque se esse corredor tiver o revestimento adequado, as pessoas não irão se importar em circular a pé. E assim, poupa-se muita gasolina, poupa-se muitos transportes motorizados. Agora, quanto aos jovens, os jovens às vezes praticam atos sem pensar. Um desvio de comportamento também pode trazer uma situação infeliz. Por exemplo, durante alturas de festas, agora com a quadra natalícia a aproximar, os jovens podem praticar algo antes de pensar. Por exemplo, um ato sexual, por exemplo, consumir demasiado álcool ou então tomar drogas. E, sim, gerem consequências muito infelizes, negativas. Já noutros lugares há uma situação de consumo de marijuana. Que o consumo de marijuana também é uma situação muito mal para os jovens. Será que os serviços competentes têm vindo a acompanhar estas situações que eu descrevi? Ou até situações de apostar nos jogos da fortuna ao azar online? Será que os serviços competentes da sua tutela têm vindo a monitorizar a situação e deixar, aliás, fazer os jovens sair desses males? Muito obrigado. 關於醫療衛生方面， Há dois temas que queria hoje abordar com o Sr. Secretário. Em primeiro lugar, a saúde. Muitos colegas também falaram sobre saúde. Eu tenho uma questão a perguntar ao Sr. Secretário. Em relação ao sistema de saúde, eu acho que há diferentes pessoas que já falaram muito sobre o nosso sistema de saúde de Macau. Há pessoas que criticam, há pessoas que elogiam. Numa ocasião, eu escutei um profissional que no seu discurso falou que ele viveu em Hong Kong há mais de 30 anos e em Macau 10 anos. Uma vez, ela foi ao centro de saúde para consulta e ela achou que todo o processo é muito bom em comparação com Hong Kong, muito melhor do que Hong Kong. É 99 pontos. Por que não dá 100 pontos? Porque eu sou uma pessoa muito rigorosa e eu queria dar margem de melhoramento. Por isso eu dou 99 pontos. Eu acho que o que ela queria exprimir é... Eu contar essa história é porque no mesmo sistema de saúde, com a mesma qualidade, porque é que há pessoas que criticam e há pessoas que elogiam? Será que é porque as pessoas não tiveram uma comparação e não conhecem a boa qualidade do sistema de saúde de Macau? Nós fizemos muita divulgação, sensibilização. De acordo com o meu amigo, eu sinto-me que se nós divulgamos os dados do sistema de saúde para fazer uma comparação científica com os outros dados dos outros países ou regiões e depois nós divulgamos estes resultados aos cidadãos, eu acho que eles vão também elogiar o nosso serviço. E tenho aqui também
uns dados estatísticos com resultados muito positivos. Obviamente que os dados não são muito completos. E sequer não é uma comparação global. E não fizemos também uma comparação com todos os países, mas são normalmente países ou regiões mais avançadas ou desenvolvidas. E eu queria perguntar ao senhor secretário, na perspectiva do governo, será que pode ter dados ou apostar mais recursos para fazer uma análise, permitindo que os cidadãos saberem a boa qualidade do serviço de saúde do governo da RAEM, no sentido de fornecer também um serviço melhor aos cidadãos? A segunda questão é sobre a educação nacional. Vocês repararam que nos últimos anos os jovens, em relação ao reconhecimento do país, surgem alguns problemas. Por exemplo, na competição, nos jogos, ou quando a tomada de posse na Assembleia, eles não reconhecem, não respeitam o país. Isto demonstra que na educação nacional têm surgindo problemas. De acordo com o estudo, os jovens de Macau, em relação ao reconhecimento do país, têm mantido uma proporção muito alta, incluindo a identidade. E isto acho que tem a ver com os trabalhos de educação. No próximo ano faz o 70 anos de aniversário da República Popular da China e também 20 anos de aniversário do estabelecimento da REM. Quero perguntar, será que o governo da REM tem medidas para reforçar a educação da Amar Macau e Amar Pátria dos jovens e em relação à utilização e proteção do hino, do emblema nacional e da bandeira nacional? Já foi aprovada. No futuro, o governo da REM já há manuais definidos para utilizarem no ensino para os jovens? Senhor deputado Mkocha? Bom, para esta área, eu primeiro queria saber um pouco sobre a construção do Hospital das Gias. Já quanto a isto, de acordo com a minha experiência, antes do retorno de Macau à pátria, já durante a administração portuguesa, nós falamos sobre esta questão, porque os dirigentes dessa altura, os governantes dessa altura, vieram para cá para discutir esta questão. E eles disseram que Macau é uma pequena fila para desenvolver uma ciência médica muito especializada. É difícil, porque poucos casos aparecem em Macau e poucos casos podem constituir rica experiência dos médicos diferenciados. E assim, também precisa-se muito dinheiro e por isso, durante a administração portuguesa, já se expandiu a rede de cuidados de saúde primários e depois do retorno de Macau à pátria, Macau já é muito sabedor das suas insuficiências em relação à medicina especializada e por isso adquire os serviços do outro lado ou do estrangeiro. Quando o Brilhante veio para aqui ao seminário, disse que quer quer construir um novo complexo hospitalar nas Gias e falando da medicina especializada. Mas só que eu não sei quando é que vai terminar a obra do grande empreendimento de Cotai. Agora consegui ouvir que o secretário já começou pela base, isto é, contratar pessoal necessário, pelo menos num projeto de operacionalidade, num projeto de funcionalidade de todo o complexo, nós temos que ter já um conceito de complementariedade com a Grande Bahia. Isto é, podemos aproveitar as nossas vantagens para apetrechar o complexo hospitalar de Cotai, ter um hospital público, mas a operacionar através de entidades privadas. Nós também temos boas experiências em Guangdong para que essas instituições médicas de Guangdong poderem vir a Macau para ajudar-nos a operar, a explorar o Hospital das Ilhas. Nós também podemos ir fazer um estudo
dos casos anteriores que foram encaminhados para o exterior. Aqueles que passaram pela junta e foram enviados para o exterior receberam os serviços do exterior e também podemos, através destes dados do passado, saber quais são as instituições que prestaram bons serviços aos residentes de Macau, convidando essas instituições para virem cá instalar o seu centro especializado ou a sua unidade especializada. Podemos, assim, definir os parâmetros para eles seguirem, para eles satisfazerem e, ao mesmo tempo, exigindo estas instituições a ajudar-nos a formar os quadros locais de medicina especializada. Porque, deste aspecto, nós podemos, através de um mecanismo de investimento, de grandes investimentos para projetos específicos, para explorar o melhor complexo hospitalar de Macau. Não só temos um avanço nos cuidados primários, mas também temos uns cuidados especializados, cuidados diferenciados para proporcionar à população de Macau. Assim, nós podemos trabalhar mais neste sentido. Por outro lado, no ano passado já foquei nesta temática, mas vou continuar a insistir em que o ensino superior já conta com 90% dos estudantes de Macau. Mas também sabemos que outros querem frequentar o ensino superior no estrangeiro. Mas como é que nós conseguimos dotar as informações necessárias aos estudantes universitários no estrangeiro para saberem quais são as disciplinas nucleares de cada licenciatura para poderem obter uma acreditação quando voltarem a Macau? Eu sei que o CAES proporciona estas informações todas, mas não sei se estas informações condizem ou não com as políticas nossas sobre o sistema de acreditação ou de certificação em diferentes áreas, em diferentes atividades. Será que as informações que nós damos e aquilo que nós exigimos compatibilizam ou não? Temos ou não uma disciplina nuclear, mais uma universidade nuclear e assim ter um curso nuclear em que consegue o aluno, depois de fazer o curso, obter a acreditação ou a certificação específica dada pela RAEM. Eu acho que se nós não violarmos os seus estados pessoais, podemos ou não obter estes status para nós sabermos como é a situação. Eu penso que o CAES tem toda a possibilidade de organizar e compilar estes dados para uma apreciação nossa. E assim também, com estes dados, nós podemos ajudar as instituições do ensino superior a perceberem bem qual é o cenário que eles devem apostar. E assim, os estudantes de Macau também podem, através destas estatísticas e este cenário todo, perceber o que é que devem fazer, quais são as carreiras a escolher depois de finalizar um curso de licenciatura. E para o efeito, têm que perceber qual é a licenciatura que mais dizem respeito, ou que mais dão interesse. Depois, em relação aos aumentos dos subsídios, nós sabemos que temos muitos subsídios que foram aumentados, como, por exemplo, no regime de segurança social de 2 níveis, temos ainda o subsídio para idosos, a pensão para idosos. Agora, quanto à graça mais baixa, o governo agora tem todo o orçamento suficiente para cobrir a pensão de idosos e ainda pode vir a fazer subir a pensão para idosos até ao risco social. Porque, comparando com o risco social, praticamente o índice de subsistência é mais ou menos já de acordo com a pensão de idosos. Eu penso que, assim, havendo uma equiparação ou uma indexação, aliás, fazendo com que estes dois valores se venham no mesmo patamar, nós já não temos o receio de que a população da classe baixa continua a ficar abaixo da linha da pobreza. Pelo contrário, eles podem sair da pobreza. Para além do subsídio da pensão de idoso, os idosos também recebem o subsídio. Mas só que na área de economia e finanças nós compreendemos que o subsídio para idoso não é um mecanismo permanente, porque é atribuído de acordo com o saldo positivo financeiro que nós temos. Quando o saldo é muito bom, ou então é bom, nós temos excedentes, nós podemos assim canalizar a verba, dotar a verba para o subsídio de idoso. E sim, eu gostava de perguntar ao governo se é ou não possível
então as 6 concessionárias participem ou não em algumas tarefas específicas e as concessionárias por exemplo, a SAM ou a SEM, se participam nestes projetos de plano conjunto de apoio. E será que as associações de ação social ou que contratam as pessoas com deficiência, porque neste momento parece-me que só 85 empregadores. Eu espero que toda a sociedade pode, tanto as empresas como as instituições, podem assumir a responsabilidade. 代理主席。 Deputado Ifsil Kai, muito boa tarde a todos. Eu aproveito esse tempo para debater com o senhor secretário sobre o sistema de saúde. No SLAC foi referido uma medicina inteligente e depois criar uma rede de manutenção de saúde e também a cooperação entre o privado e o público. Eu vou debater com o governo. Eu concordo perfeitamente de que não permitir as pessoas com dificuldades econômicas e financeiras a não receber o tratamento médico. E como os recursos do governo e a aposta dos recursos, eu acho que tem uma certa garantia para a população. E o secretário concorda com a boa qualidade da saúde. Mas só que há agora uma garantia muito importante na sociedade. E inúmeros países estão a promover reforma no sistema de saúde para ter mais garantia aos grupos mais vulneráveis com um preço mais acessível. Mas com o problema de envelhecimento, a necessidade está cada vez a aumentar. E o sistema de saúde depende do sistema público. Mas só que a despesa e a carga é muito pesada. Mas só que os encargos eram de 6.900 milhões. E para o próximo ano é 9.600 milhões. Equivale a um aumento de 40%. E isto é mais de 12% do orçamento. Isto, comparadamente com o Estado, não é muito elevado. E também o Macau tem um PIB muito elevado. Em comparação com outros países, é difícil fazer uma comparação objetiva. E numa receita frequente de 10 mil milhões, e as receitas vão para um certo grupo de pessoas. Macau tem 700 mil habitantes. Há pessoas que a despesa é muito mais elevada do que os países vizinhos. Será que estas despesas batem certo com a eficácia? Não há uma certa resposta. Por isso, temos que debater sobre a reforma. A reforma do sistema de saúde tem que debater mais de 10 anos. E agora, para as pessoas que para pagar, as pessoas não querem. E temos que debater já para prevenir os problemas que vêm no futuro. Quando ocorre um problema ou ter uma redução das receitas, é que nós vamos ponderar essas questões. Porque as receitas vêm e para aumentar as despesas na saúde, tem que reduzir as despesas nas outras áreas. Mas isto não é satisfatório. E o Fundo de Saúde é uma orientação, mas não é uma... Tem vantagens, mas pode servir de referência. Por isso, o sistema de saúde público tem vantagens, seguros têm vantagens, as medidas têm vantagens, mas é muito difícil de manter uma relação entre esses 3 pontos do triângulo. E o seguro pode aumentar as despesas. E essas despesas têm que reduzir as despesas de outras áreas. Será que estas despesas podem ser independentes das outras despesas?
Isto pode dar uma flexibilidade ao governo ponderar. E o seguro pode ser do público, ser do privado. Tem vantagens, mas será que é viável? É uma outra questão. Isto é vantajoso para uma articulação com o sistema de saúde privado, porque também ocupa uma grande parte do mercado. Também precisa de formação, desenvolvimento, do financiamento. O governo, nestes anos, tem dado importância do desenvolvimento do setor privado. Os vales de saúde e as pessoas podem ir às clínicas privadas para consulta. O sistema público oferece uma grande garantia, por isso toda a gente vai para o sistema público. Claro que nós podemos reduzir o tempo de espera. E agora, com a aposta no sistema público, vai ser cada vez maior e o privado vai ser cada vez menor. Não há resposta. Não estou a dizer que agora está certo ou está errado. E não tem uma tendência. Mas só que o mercado, toda a gente preocupa com esse mercado. Será que as receitas podem manter neste nível? Sabemos que as despesas na área da saúde é cada vez maior. Se cada ano aumenta 20% ou 30%, quando não temos esta receita que nós temos nos últimos anos, vai ser um grande problema. E também temos uma reserva financeira muito sólida, mas temos que pensar, será que pode o governo financiar uma parte para que as pessoas tenham uma qualidade ainda melhor na saúde? E isto tem que debater detalhadamente e de um longo período de tempo. Não podemos discutir isso e podemos melhorar isso durante 2 anos. Por isso, será que nós podemos ponderar sobre uma mudança da forma do sistema de saúde? Por isso, hoje eu quero apenas debater só numa área e focar só numa área. Não estamos a criticar sobre o sistema atual de saúde. E está a oferecer uma grande e boa garantia aos cidadãos e à população. Mas como é que nós podemos ter um melhor balanço entre duas partes? Muito obrigado. Participação da deputada Lee Cheng-yi, muito obrigada. Muitos colegas também manifestaram a sua atenção quanto aos cuidados aos idosos. Também estão a falar sobre o subsídio para os cuidadores. Sei que o subsídio também pode prestar um certo apoio, mas nós temos que ter um apoio mais concreto para eles. Portanto, quanto aos serviços sociais, eu acho que nós também temos que ter respectivas medidas. Isto é mais concreto para eles. Como, por exemplo, o Instituto de Ação Social também tem falado, por exemplo, um idoso. Quanto aos serviços de apoio, eu sei que alguns concretizaram muito bem algumas partes desse programa. E agora, para os cuidadores dos idosos, também sentem dificuldades, como, por exemplo, será que o governo, como há pouco também referiu, de que vai fornecer ações de formação e depois um aconselhamento psicológico? Sim, isto é necessário, mas para os idosos que não estão nos lares para os idosos, como, por exemplo, os idosos isolados, também têm problemas. No ano passado também questionei a Sua Excelência Chefe Executivo, será que vocês têm algum plano para isso, para o apoio aos idosos isolados? Por exemplo, tem alguns critérios ou indicadores para isso? Nós também sabemos que para os lares para idosos é necessário, sim, mas as vagas dos lares, como nós sentimos a insuficiência do número de vagas, então como é que os idosos possam ter uns cuidados, bons cuidados?
também ouvi os meus colegas dizer que sentem-se dificuldades nesta matéria. Como, por exemplo, a educação integral. Há pouco o senhor secretário também salientou de que desde a questão do centro de avaliação, de que o tempo de espera reduziu. E muitos docentes e pais também refletem que, quanto ao acompanhamento depois do diagnóstico, como por exemplo nas escolas, quanto à integração, parece que tem falta de apoio. Como o governo tem alguns apoios às escolas para contratar docentes para os estudantes que se integram nas turmas, mas penso que esse número não é suficiente. Ou será que vocês têm que criar mais equipas para prestar apoio às escolas que fornecem uma educação integrada para os alunos, para resolverem os seus problemas? E as escolas em si, quanto aos seus docentes ou equipa de profissionais tenham essa falta, pode surgir problemas. Pois isto não é questão de dinheiro, mas sim da equipa que presta serviços. Como há pouco o senhor secretário antes tinha falado de que com as necessidades das 3 terapias diz que é suficiente, mas perguntei aos pais e eles manifestaram que sentem-se a insuficiência do número de terapeutas. E agora, como é que podem estimular a formação de talentos em Macau? Ou tem algumas medidas para consolidar a equipa de prestação de serviços? Mas ainda para os cuidadores, dos portadores com deficiência mental. Também sentem-se dificuldade. Eles têm medo de não saberem como cuidar ou de conviver com eles. E muitas vezes os serviços de saúde também falado que não é ficar no hospital, mas sim reintegrar e reinserir na sociedade. Pois, só 2 anos que criou a equipa de assistentes sociais, mas tem algumas medidas para melhorar ou aperfeiçoar estes serviços. Se melhorassem estes serviços, eu penso que seria bom para os idosos ou para os portadores de deficiência mental. E relativamente aos cuidados primários. E agora, quanto à garantia de uma saúde psicológica, também é importante. Agora, na Assembleia Legislativa, está a discutir sobre o regime legal da qualificação e inscrição para exercício da atividade dos profissionais de saúde. Nós temos cerca de 300 pessoas que estão a dedicar-se para um aconselhamento psicológico. Isto é muito importante para essa equipa. A OMS também tem falado com as cidades de grande desenvolvimento e também nós temos que ter em conta sobre a saúde física e mental das pessoas. Agora, nós também temos agora os turnos de 24 horas que traz muita pressão aos cidadãos. Eu espero que o governo não só preste atenção quanto ao tratamento psicológico das pessoas, mas ainda as pessoas que prestam aconselhamento às pessoas que necessitam desse serviço. E agora, quanto aos serviços sociais, quanto aos planos ou medidas, penso que o governo tem que injetar mais força quanto a estas medidas. Agora, quanto às despesas, sei que da sua tutela tem que ter muitas despesas, por exemplo, saúde, serviços sociais, educação, etc. Há pouco também falou, 70% das despesas de saúde cabe ao governo. Isto, para o governo, penso que os cidadãos estão alinhar-se nessa medida, mas eles pensam que agora muitas pessoas têm falado que agora distribuem muitos medicamentos, mas não conseguem consumir tudo. Isto é um desperdício. Mesmo que seja da sua tutela, nem todas as despesas também vocês também têm que ver a eficácia das despesas. Ultimamente, quanto às instalações, atividades ou até algumas obras, as despesas ocupam uma grande parte do nosso orçamento. Por exemplo, de grandes atividades, o encontro entre os mestres de Wushu tem umas despesas de cerca de 18 milhões.
e depois o Festival de Cinema, entre outros, que tem umas grandes despesas. Eu penso que você tem que fazer uma avaliação para divulgar junto da população. Tenho ouvido algumas opiniões de que, por exemplo, o Festival de Cinema, ouvi dizer de que pediram grupos ou associações para participarem nesta cerimónia de entrega de prémios de cinemas para encher o palco os espectadores. Agora, com a participação das associações, será que isto contribui para o desenvolvimento turístico? Ultimamente, nós também temos verificado de que muitas obras de centenas de milhões são um número muito grande, como, por exemplo, o Museu do Grande Prémio. A diretora também deu alguns esclarecimentos, mas achamos esquisito. Esse orçamento era de 300 e tal milhões e agora 800 e tal milhões. Será que vocês não precisam de esclarecer essa estimativa? Por exemplo, no início, 1,15 milhões para equipamentos e depois disso 300 e tal milhões para as obras. Vocês não precisam de prestar esclarecimento? Muito obrigada.休息30。Agora vamos fazer um intervalo de 30 minutos.